a temperatura, a média da temperatura global, e quais são as fontes que o senhor utiliza para fazer isso? Normalmente, as temperaturas são medidas nas estações meteorológicas. Hoje, com o advento do sensoramento remoto, dos satélites, essa temperatura é estimada através do satélite. Então, temperaturas de muitos anos atrás, elas são estimadas através de amostras que são retiradas das calotas polares, e através dessas amostras eles conseguem fazer uma estimativa da temperatura de anos anteriores. Depois, com o advento dos termômetros e mais recentemente dos sensores eletrônicos, ficou muito mais fácil e praticamente a gente tem sensores de temperatura por qualquer lugar que você passar. O próprio celular que a gente usa toda hora já resiste à temperatura numa determinada localidade onde você se encontrar. Para o senhor, quais são os principais fatores que influenciam nessa variação de temperatura? Aí nós temos vários fatores, né? Por exemplo, se você tem proximidade do oceano, uma localidade próxima ao oceano, outra distante. Então, o oceano, as correntes advectivas de vento, vai amenizar a temperatura nessa região mais próxima e vai aumentar a temperatura da localidade mais distante, que tem pouco vento. Eu dou sempre o exemplo daqui, por exemplo, Mossoró e Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. Então, a gente está mais ou menos dentro de uma região climática, de uma mesma região climática, porém, Mossoró está a 40 quilômetros do oceano, onde a advecção de massas de ar e os ventos, as brisas sopradas do oceano em direção à nossa região, amenizam um pouco as temperaturas. As regiões mais elevadas, né, das serras, nós temos Martins e o Marizal, bem próximos uma da outra, mas a altitude de Martins faz com que as temperaturas de lá sejam menores do que as do Marizal. Então, a localidade, os pontos onde você leva em consideração, vai ter uma influência dos fatores locais. Né? Em referência às evidências científicas que falam sobre as hipóteses da sociedade, dos humanos interferir nesse aumento. Aí a gente tem verificado todo dia, né? As poluições, os desmatamentos, todos esses fenômenos, o assoreamento dos rios, das reservas de água, das florestas, tudo isso tem feito com que a temperatura da Terra tenha aumentado, né? A temperatura média da Terra tem aumentado. E com essa divulgação das mudanças climáticas, tem se tentado muito educar as pessoas. A gente só vai resolver o problema do aquecimento global e as mudanças climáticas se a gente conseguir educar as pessoas. Senão, isso não será possível. É a minha concepção, porque as reuniões climáticas continuam acontecendo. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, a COP27, lá no Egito, onde foi cobrado o Acordo de Paris, que foi em 2015, na COP21, de que se tentar manter a temperatura média da Terra no máximo até 1,5 grau centígrado, né, com relação aos períodos pré-industriais. E, para se ter uma ideia, no momento a gente já vai com 1,2. Então, essa perspectiva era até 2050, e no momento a temperatura média da Terra já aumentou em 1,2. Então, ainda temos aí 30 anos para chegar a 2050, e praticamente esse limite que foi colocado lá na reunião de Paris, lá em 2015, na COP21, praticamente não foi cumprido, porque os tratados, os acordos estão ficando só no papel. As populações e os governos não têm cumprido com o que foi acordado lá, e por isso a gente não tem conseguido debelar esse aumento de temperatura. Ele continua crescendo. Professor, e para finalizar, quais seriam os efeitos a curto e a longo prazo, principalmente para a gente aqui na região do semiárido? Os efeitos já estão começando a ser sentidos no mundo inteiro. Né? Está aí um exemplo das tempestades, das enchentes lá no sul e sudeste do Brasil, a seca da Amazônia, que mais uma vez está acontecendo. É bem verdade que, juntamente com as mudanças climáticas, esse ano a gente tem um outro fenômeno também acontecendo, que é o El Niño, né? Um El Niño muito forte, que já está mudando da categoria de moderado para forte, e ele só atinge o pico dele lá para dezembro, janeiro. Isso tem feito com que esses efeitos tenham sido muito mais catastróficos. Mas os efeitos já estamos sentindo em todas as localidades.
o aumento do nível dos oceanos, o degelo das calotas polares, as secas mais intensas em determinadas regiões, as temperaturas mais elevadas em determinadas regiões, chuvas em excesso, tempestades, furacões, ventanias em outras. Todos esses são efeitos que podem estar associados às mudanças climáticas. E como é que nós poderemos combater essas mudanças climáticas? A longo prazo. Não tem como, as pessoas têm tratado desse assunto como que no próximo ano ou nos próximos 5 anos possa se resolver. Não, é muito complicado e a gente vai ter que levar um certo tempo para poder tentar reverter isso aí. É muito difícil porque eu acho que passa pela educação. Se a gente conseguir educar os nossos filhos, os nossos netos, para que eles se preocupem com o clima da Terra nos próximos anos, pode ser que eles não tenham muitas consequências. Mas, para você ter uma ideia, a Terra é um planeta favorecido. De todos os planetas, se a gente colocar a Terra mais para próximo do Sol ou mais distante do Sol, a vida começa a deixar de existir. A gente tem esse privilégio de estar posicionado nesse ponto que a Terra se encontra, para a gente ter um clima que permita a vida. E nós estamos destruindo o clima da Terra, estamos destruindo a Terra. Se você imagina uma bola de boliche, você coloca uma camada de verniz por cima dessa bola. É como se fosse a Terra, você observando de longe. A atmosfera, que a NASA estima que tenha, em média, 1.000 quilômetros de espessura, quando você enxerga de um referencial não inercial, você percebe como se fosse uma bola de boliche com uma camada de verniz passada por cima. Ou seja, eu quero dizer com isso o seguinte, que a atmosfera é uma camada muito fina, que ela sofre influência do que nós estamos fazendo aqui embaixo, essas consequências podem chegar nas altas camadas, na estratosfera, na ionosfera. E tudo isso vai concorrer para a destruição do clima da Terra. Educação. É o primeiro ponto, educação. Nós vamos ter que educar as pessoas para terem cuidado com a vida, e ter cuidado com a vida é ter cuidado com o clima da Terra.